Olá, turma, tudo bem? Vamos pegar o livro e abrir na unidade 4, página 2. Vamos falar hoje da literatura portuguesa e do trovadorismo. Vou utilizar uma parte do livro, vou até a parte de trovadorismo nesta aula. Então vamos lá. Literatura portuguesa. A literatura é uma das formas mais significativas da expressão cultural de um povo. Uma das formas mais significativas da expressão cultural de um povo. Através dela, o povo vai expressar a sua cultura. Mas assim como o estudo da literatura de um povo nos ajuda a melhor compreendê-lo, também o conhecimento da história desse povo contribui para o melhor entendimento de sua literatura. Então, para apreciarmos mais adequadamente a produção literária de Portugal, é proveitoso sabermos um pouco sobre a história do povo português, ao qual o Brasil se acha ligado por profundos laços históricos e culturais. O Brasil foi colônia de Portugal, não é isso? Então, situação geográfica. A Península Ibérica, situada na Europa Meridional, é formada por dois países, Portugal e Espanha, que tiveram origens comuns. Portugal localiza-se na parte ocidental da península entre o território espanhol e o Oceano Atlântico, que o banha de ponta a ponta e teve importância decisiva em sua história. Importância, aliás, ressaltada e sintetizada genialmente por Fernando Pessoa, onde o grande poeta português da modernidade, em seu famoso poema Mar Português, ele vai retratar a questão do mar, diante da localização, e ali ele vai expressar a sua visão de mundo do poeta. Então vamos ler aqui rapidinho. O mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso o mar. Valeu a pena. Tudo valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, o mar, o perigo e o abismo deu, mas dele é que se espelhou o céu. Então aqui há esse poema, de Fernando Pessoa, que vai falar, sobre a questão do mar, das navegações, dos perigos, os que sofreram e ficaram, a visão mítica também que tem esse poema. Segundo Masud Moisés, que foi professor da Universidade de São Paulo, USP, e é um dos grandes estudiosos da literatura portuguesa, as condições geográficas teriam influenciado fortemente os escritores de Portugal. Diante da angústia geográfica, o escritor português opta pela fuga ou pelo apego à terra, matriz de todas as inquietudes e confidentes de todas as dores, centro de inspiração e nutridora de sonhos e esperanças. A fuga dá-se para o mar, o desconhecido, fonte de riqueza algumas vezes, de males incríveis e de emoção quase sempre, ou transcendendo a estreiteza do solo físico para o plano mítico, à procura de visualizar numa dimensão universal e perene a inquietação particular e egocêntrica. Então ele faz essa observação sobre a produção desse poema, dos poetas nesse período, a influência, a questão das condições geográficas, da produção desses escritores. Origem da literatura portuguesa. Como já sabemos, a língua portuguesa derivou do latim, o idioma falado pelos antigos romanos. Roma, ao conquistar a Península Ibérica, impôs não só o seu poder bélico e administrativo, mas também a sua língua e sua cultura. Foi chamado processo de romanização. A mistura do latim vulgar, trazida pelos soldados e colonos com a língua que se falava na região chamada Lusitânia,
surgiu um dialeto românico, que aos poucos se transformou na língua portuguesa. No período da Reconquista, os séculos XII e XIII, portanto, Portugal começou a expulsar os árabes e a partir da região norte, logo acima da qual ficava o reino de Galiza. Na verdade, a língua portuguesa originou-se mais diretamente de um dialeto comum a essas duas regiões, o galego-português, ou galaico-português, que se espelhou na Península Ibérica. Os estudiosos costumam datar entre 1189 ou 1198 o início da literatura portuguesa, porque nesse ano teria sido escrito o primeiro texto literário em galego-português, a Cantiga de Guarvaia. Guarvaia era o nome de um luxuoso vestido usado na corte, de autoria do famoso trovador, Páio Soares de Taveiroz, em homenagem a Maria Paz Ribeira. Por isso, o poema é também conhecido como Cantiga da Ribeirinha. Então, o primeiro poema é considerado, a primeira produção literária portuguesa é considerada a Cantiga da Ribeirinha. Ok? Vamos adiante. Está ali a cantiga, Depois dei uma lidinha. Vamos seguir, O trovadorismo. Trovadorismo o reino português surgiu no contexto das lutas, das reconquistas cristãs da Península Ibérica. O condado portucalense, sob o governo de Dom Afonso Henriques, desvencilhou-se da tutela do Reino de Leão e acabou se constituindo nação independente a partir de 1143. Vamos falando dos contextos. Prosseguindo a luta contra os mouros, o rei ampliou as fronteiras do território portucalense e chegou a reconquistar Lisboa. Todo esse processo de alargamento territorial se prolongou por mais de um século, envolvendo seus sucessores. Finalmente, em 1249, Dom Afonso III retomou a região do Algarve ao sul e concluiu a reconquista. Desse modo, consolidou-se a soberania portucalense e estabeleceu-se o que viria a ser aproximadamente a atual configuração do territorial portuguesa. Portanto, Portugal se constitui como nação independente e definiu-se territorialmente durante os séculos XII e XIII, ou seja, em plena Idade Média. Durante a Idade Média, predominou o feudalismo. Trata-se de um sistema social caracterizado por grupos sociais fechados, o que dificultava grandemente a mobilidade social, e a rígida hierarquização de relações conhecida como vassalagem. Esse tipo de relação vai influenciar na literatura, essa relação de vassalagem. Nós vamos ver a presença dela na Cantiga de Amor mais à frente. A princípio, a economia portuguesa era basicamente de origem rural, destacando-se o plantio da uva e do trigo. As terras pertenciam aos nobres e ao clero, portanto, os castelos, as casas senhoriais e os mosteiros constituíam o ponto de referência das pequenas comunidades. As terras eram cultivadas pelos servos, que trabalhavam a serviço dos senhores feudais. Aos poucos, porém, surgiam os burgos, cidades, em função, sobretudo, das atividades comerciais e do trabalho artesanal. Desenvolvia-se em Portugal o comércio marítimo e fluvial. Começava a aquecer, e intensificava-se o intercâmbio com outras regiões da Europa. Tudo isso contribuiu para o aparecimento de novos aspectos socioculturais e econômicos na sociedade portuguesa. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras manifestações literárias em Portugal, Tudo isso que estamos vendo aqui é um contexto histórico, Genericamente classificado dentro dos períodos conhecidos como trovadorismo, Então, o trovadorismo ele teve suas primeiras manifestações, como vimos aí no século por volta do século XVII. Em um período da Idade Média,
em que os países que conhecemos hoje estavam em formação, né? Além disso, especificamente, né, a gente pode ver o trovadorismo, né, que é esse movimento literário medieval. Ele tem essas suas representações, né, literárias, né, através das chamadas cantigas. Então vamos ver à frente. São várias as fontes de onde se originou a poesia medieval portuguesa, ou seja, o trovadorismo, que atingiu seu ponto alto na segunda metade do século XIII. Sofreu influência da literatura latina produzida no decorrer da Idade Média e a poesia litúrgica cristã no mesmo período. Foi marcada pela cultura árabe, em razão dos quase 800 anos de dominação moura da Península Ibérica. E sem dúvida resultou de uma longa tradição popular e foi formado com o decorrer dos séculos. Porém, a influência mais próxima e marcante foi a poesia provençal. Entre outros fatores, a perseguição religiosa dispersou muitos dos trovadores provençais. Várias cortes europeias, inclusive para a corte portuguesa, o casamento de reis portugueses com princesas criadas em cortes que eram cultural e politicamente relacionados com a Provença, e o intenso intercâmbio promovido pelas atividades comerciais, pelas cruzadas e pelas romarias religiosas, ocasionaram a forte influência da poesia provençal na poesia trovadoresca portuguesa. Então, esses acontecimentos influenciaram, né, na poesia provençal. Os trovadores e os cancioneiros. Os trovadores provençais elaboraram e difundiram a gaia ciência, o saber jovial e alegre, isto é, a arte de poetar, que consistia no conjunto de regras, princípios e convenções que regiam a técnica da composição do texto poético. Os poemas são chamados de cantigas, canções, cantos, porque eram acompanhados de instrumentos musicais de sopro, corda e de percussão, como a flauta, a guitarra, o alaúde, o pandeiro, e eram feitos muitas vezes não só para o canto, mas também para a dança. Em razão de diferentes circunstâncias, haviam distintas categorias dos artistas. Veja como eram classificados. O trovador era o poeta fidalgo, filho de alguém, que compunha, instrumentava e cantava suas próprias cantigas. Podia ser de origem burguesa ou nobre. O jogral, propriamente, não compunha, mas apresentava as produções alheias, atuando como bobo da corte. Saltimbanco, mímico, bailarino, era um plebeu de origem. O segrel era o trovador profissional, compunha poemas e ia de corte em corte apresentar-se vivendo dessa profissão. Muitas vezes fazia-se acompanhar por um jogral. O menestrel era o músico e poeta ligado a uma corte e estava a serviço de um príncipe. Então essas são as classificações, né, em relação à produção das cantigas, à apresentação. Vamos dar sequência. As primeiras produções trovadorescas foram escritas em galego-português, a língua que predominava no princípio da formação do reino português. Posteriormente, ela sofreu uma gradativa evolução e se transformou na língua portuguesa. As cantigas trovadorescas chegaram até nós por meio de algumas coleções chamadas cancioneiros, que reúnem a produção de vários autores, não só de Portugal, mas de várias regiões da Península Ibérica. As cantigas, as coletâneas que são mais importantes, é a Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, antes chamado de Cancioneiro Colossi Branco, compilado no século XVI, é o mais completo dos três, contendo 1647 cantigas, né? As cantigas todas foram compiladas nesses cancioneiros, né?
o verdadeiro depósito de cantigas. Quando aos poetas, vamos destacar alguns dentre tantos. Paio Soares de Taveróis, suposto autor da Cantiga de Guarvaia, também conhecido como Cantiga Ribeirinha, considera o primeiro texto de literatura portuguesa, escrito em galego-português. João Garcia de Guilhard, um dos mais fecundos e originais poetas dos cancioneiros, ficou conhecido como poeta dos olhos verdes. Tema retomado ao longo da tradição poética portuguesa. Dom Diniz, o rei trovador, sexto rei de Portugal, apesar da agitada vida guerreira e administrativa, arranjou tempo e recursos para investir na cultura de seu país. Foi durante seu reinado, por exemplo, que ele fundou a primeira universidade portuguesa em Lisboa, 1890. Trovador de grande talento, foi autor do maior número de poemas, 138 cantigas de variados tipos. Então, alguns poetas que se destacam nesse período. As cantigas eram de dois tipos, as líricas e as satíricas. As cantigas líricas são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas satíricas são as cantigas de escárnio e de maldizer. Vamos às cantigas de amor. A cantiga de amor é de origem provençal, caracteriza-se pela temática do amor cortês e tem por contexto a vida palaciana. O trovador declara o seu amor a uma dama, tratada de senhora. O poeta celebra a beleza inigualável de sua amada, presta-lhe o preito de vassalagem. Lembra que eu falei lá? Porque a mulher é idealizada, Aí na cantiga de amor, vai se viver o amor platônico, Presta-lhe o preito de vassalagem, ou seja, declara-se vassalo a serviço de sua senhora. Revela seus sofrimentos de amor, conhecidos como coita do amor, o sofrer por amor, porque seu amor é impossível. Normalmente a dama é casada ou pertence a uma categoria social superior à do amado. Daí nasce não só a coita do amor, mas também todo o caráter respeitoso de suas declarações amorosas, nas quais a mulher amada é idealizada e considerada inatingível. Então, as características dessa cantiga de amor, a relação de vassalagem, o eu lírico é masculino, quem escreve é um homem, o eu lírico é masculino, ele escreve para uma mulher. Não só a cantiga de amor, todas as cantigas eram escritas por homem, mas às vezes o eu lírico é feminino, vamos chegar lá, ok? Então temos aí essa cantiga escrita pelo rei trovador Dom Diniz, em grão coita, senhor, que peior, que morte, vivo, per boa fé e polo vosso amor. Olha só esse trechinho, cantiga de amor, é de um homem para uma mulher, eu lírico masculino, que vai escrever para uma mulher, e sabe que esse amor é platônico, nunca vai acontecer, por causa de diferenças sociais ou porque pelo estado de vida da mulher, casada, A cantiga de amigo originou-se da tradição popular da Península Ibérica. Na cantiga de amigo, o trovador assume o papel da donzela, o eu lírico feminino, que tem vez e voz. De procedência popular, seja da cidade, seja do campo, é a mulher que exprime o seu sentimento amoroso. O tema mais frequente da cantiga de amigo é o lamento da moça cujo namorado partiu para a guerra com outros mouros. Aparecem também outros personagens que servem de confidente: a mãe, as amigas, o elemento da natureza, animais, aves, vegetação, mar, fonte. A origem popular da cantiga de amigo confere-lhe um caráter mais realista e dinâmico em relação à vida e ao mundo, diferente da idealização. O amor ali acontece, o amor carnal, do mais realista e dinâmico da vida e do mundo, diferente da idealização do convencionalismo e dos desabafos amorosos da cantiga de amor. Eis uma das mais conhecidas cantigas de amigo, de autoria de Martim Codades, um jogral galego, Então, características da cantiga
de amigo, né? O eu lírico agora é feminino, a mulher sofre, né? Porque o namorado, né? Se vai para a guerra e não sabe se volta, né? Então ela fica lamentando, né? Esperando a volta do seu amado, ok? Aí tem aqui as ondas do mar de Vigo. E temos aqui as ondas do mar de Vigo, nessa cantiga, né, de amigo. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, é Deus, se virá cedo. Ondas do mar levado, se viste o meu amado, e ai Deus virá cedo. Se viste meu amigo, e porque eu suspiro, ai Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque grão coitado, e ai Deus se verá cedo. Então percebemos nessa cantiga, né, cantiga de amigo, o lamento daquela que aguarda, né, esse retorno, né? Aguarda o retorno, né, do seu amigo, né? No caso, amigo significa o namorado, né? Então temos aí como características, né, dessa cantiga, né? No caso, a cantiga de amor, características: o sujeito lírico é masculino, é de origem provençal, nobre, a cantiga de amor, a linguagem mais erudita, né? A coita do amor, o sofrimento, né, pela impossibilidade da realização amorosa, o amor platônico, né? A questão da vassalagem amorosa, né? A amada é colocada como se fosse o senhor feudal, né? Aquele o dono, né? E o poeta é o vassalo, aquele que se submete, né? Nessa relação, né? E a cantiga de amigo, né? A estrutura dessa cantiga, né? O eu lírico é feminino, né? Apesar de ser um homem que escreve, tentando passar o que uma mulher sente nessa hora, né? Os sentimentos dessa mulher. Seu eu lírico feminino. A origem da cantiga de amigo é ibérica e popular, né? É uma linguagem mais simples, diferente da cantiga de amor que é erudita. A cantiga de amigo é a linguagem mais simples, né? É a estrutura paralelística com repetições, né? A cantiga de amor é a ausência, né, desse paralelismo, né? O refrão. As cantigas de amigo não. Tem essa estrutura paralelística, com repetições. Se na relação de amor vassalagem amorosa, né? Na cantiga de amigo o tom é confessional, ou seja, a mulher se dirige a Deus, a mãe, ao irmão, uma amiga, né? Como foi visto, aparecem algumas outras pessoas nesse contexto, amiga, ou ainda um elemento da natureza, né? Para chorar, né? Para lamentar, né? Como eu falei, a presença de refrão, né? E fechando então essas características, o lamento pela ausência do amado, que partiu para a guerra, ou simplesmente também pode ter acontecido de ter desaparecido. Desapareceu, não apareceu mais, né? Desapareceu, não voltou, e ela lamenta até hoje a sua volta. E agora existem as cantigas satíricas. Em outro caso, a cantiga de escárnio, cantiga de caráter ofensivo, contendo sátira indireta por meio de expressões ambíguas. Sem revelar o nome da pessoa, o poeta a ridiculariza por meio de ironias, zombarias e sarcasmo. Ocorrem nessas cantigas as mais variadas situações e, às vezes, a linguagem é bastante obscena. O exemplo de cantiga de escárnio é esta da autoria de Dom Afonso Mendes, a respeito de certo fidalgo covarde que, durante a guerra contra os mouros, teria se amedrontado e desertado. Para não identificar o fujão pelo nome, o poeta chama de Dom Foão, isto é, Dom Fulano. Então a cantiga de escárnio tem essa característica, né, de falar de alguém, mas sem revelar quem é, né, de quem está sendo falado. Então a cantiga diz: Dom Foão, que eu sei
que a preço dele vão, verdes que fez em guerra, d'aquesto sou o sertão, sol que viu os genetes, como boi que fertavão, sacudiu-se, revolveu-se, né, voltou, alçou o rabe e foi, savia Portugal, Dom João, que eu sei, que a preço de ligeiro, verdes que fez em a guerra, d'aquesto sou verdadeiro. Então é só um trecho, né, que vai falar que ele foge, né, que ele voltou, né, voltou atrás em relação à sua postura, né? Ele abandona, ele foge com o medo da guerra, ok? E a última cantiga, né? A cantiga de maldizer. Agora a pessoa faz a cantiga e fala, realmente todo mundo sabe de quem está sendo falado. Trata-se também como a cantiga de escárnio. Repetindo, trata-se também como a cantiga de escárnio, de cantiga com caráter ofensivo, só que identificando a pessoa satirizada, agora é identificada. Mas as mais variadas situações são motivos diversos, cheios de zombaria, deboche e sarcasmo, muitas vezes com linguajar chulo. João Garcia de Guilhard, por exemplo, dirigiu sarcasticamente a certa mulher que teria reclamado que o trovador não fazia cantiga de amor para ela. Ridicularizando suas pretensões, o poeta lhe fez uma cantiga de maldizer, na qual a chamou de Dona Feia, velha e sandia, isto é, louca. E aí está a cantiga, né? Dona Feia, ai Dona Feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvem meu trovar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei toda a vida, todavia, e vedes como vos quero louvar. Dona Feia, velha e sandia, e assim por diante, né? Ele vai falar, né? Zombar, né? Debochar, né? Dessa mulher, e todos agora sabem, né? É de uma maneira direta e não indireta, né? Ninguém fica tentando adivinhar de quem é, todo mundo sabe de quem está sendo falado. Então essa é a cantiga de maldizer, né? As duas têm um tom, né, de ironizar, de zombar, sendo que uma faz isso diretamente e a outra indiretamente, ok? Em relação às cantigas, né, como foi falado lá no início, né, da nossa leitura, né, a literatura ela quer expressar a cultura de um povo, e às vezes é através das cantigas, né, é através dela que a gente vai ver, saber como é que era o costume da época, né, do que eles falavam, o que acontecia. Você consegue falar, você consegue fazer essa leitura, né, através das cantigas, né, como era mais ou menos a cultura da época, as coisas que ocorriam. Por isso, dizemos que as cantigas, elas excedem o caráter literário, porque elas vão servir de documentário de uma época também, ok? Então, se encerra aqui, né, a nossa aula aqui de hoje, literatura. Utilizei o livro para ler, depois fiz um pequeno resumo, umas explicações. Importante saber das cantigas, né? E vou deixar aqui para vocês, né, os exercícios do livro, para que vocês façam em casa, né? A página 8, 9 e a página 10. 8, 9 e 10. E na próxima aula damos continuidade para falar da prosa medieval e das novelas de cavalaria. Um forte abraço em todos.